O livro de Provérbios não é um livro de doutrinas. Não se pode fazer doutrinas do livro de Provérbios. E muito menos é um livro de promessas. Se você fizer assim, Deus vai cumprir aquilo na sua vida. Não, querido. Eu vou dar para você um texto, uma prova disso que eu estou falando. Mas antes de dar essa prova, deixa eu falar algumas coisas para você aqui. Você sempre tem ouvido eu dizer, o crente ele tem vários problemas. Um dos problemas do crente é o seguinte: você pode mostrar para o crente o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Você pode mostrar contextos que são contrários do que ele acredita. Você pode mostrar a língua original, o grego do Novo Testamento, hebraico e aramaico do Antigo. Você pode mostrar a cultura e o costume da época. Você pode mostrar a lei da época. Você pode mostrar a história, quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo quando aquele autor escrevia. Você pode mostrar a realidade, como que funciona no dia a dia. Não adianta, o crente vai acreditar naquilo que ele ouviu, naquilo que ele aprendeu. E para o crente, sim, o livro de Provérbios é um livro de doutrina, um livro de promessas. Entendeu isso aí? Então, querido, vamos entender o que era o livro de Provérbios. Salomão e os outros autores do livro observavam a sociedade e via aquilo que dava certo com a maioria das pessoas e dava conselho, faz assim que a possibilidade de dar certo é grande. Ele não estava prometendo o que ia acontecer com todo mundo. Ele não estava fazendo uma doutrina. Se você fizer assim, é isso que vai acontecer. Esse vai ser o resultado. Porque nem naquela época não dava certo com a maioria das pessoas. Entendeu isso aí? Eu vou te dar aqui, como eu falei, eu poderia dar centenas de textos de provérbios. Eu vou dar um para você. Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho em que deve andar e quando crescer não desviará dele. Sabe o que a grande maioria dos cristãos acredita? Que se ele criar o filho dele dentro da igreja, o filho dele não vai desviar. A prova que não é uma doutrina e que não é uma promessa. Olha a sua volta, a quantidade de pessoas que foram nascidas na igreja, apresentadas na igreja, criadas na igreja, dentro da escola dominical, fazendo parte de departamentos da igreja, e hoje estão desviados, entende? Estão aprontando de tudo que você pensar, e droga, e bebida, e prostituição, e coisas para todo lado. Entra dentro do presídio masculino e feminino, você vai ver que 70% da população é filho de crente, entendeu isso aí? Moradores em situação de rua, a grande maioria é gente que já esteve dentro da igreja, que foi levado pelo pai e pela mãe para a igreja. Onde está a promessa? Onde está a doutrina? Deus não prometeu que se você instruir um menino no caminho em que deve andar, ele não vai se desviar dele? Então por que não está funcionando? Porque não é doutrina. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. O Antigo Testamento todo não se pode fazer doutrina do Antigo Testamento. Entendeu isso aí? Está no Antigo Testamento e repetido no Novo, eu posso fazer doutrina. Mas se tiver no Antigo e não estiver no Novo, não se pode fazer doutrina. E a grande maioria das denominações fazem doutrinas de textos do Antigo Testamento que não estão repetidos no Novo. Entende? Provérbios 22:6. O que Salomão estava dizendo? Preste atenção. Ensina a criança a honestidade, o bom caráter, como ele deve se comportar. Ensina o seu filho uma profissão, porque naquela época, quase que na totalidade, o filho seguia a profissão do pai, entende? Quando crescer, isso vai continuar. O seu filho vai perpetuar a sua profissão. Entendeu isso aí? Não é uma promessa, uma doutrina. Olha a sua volta, um monte de filho de crente desviado. Onde que está a doutrina? Onde que está a promessa? Mas o crente, alguém falou para ele um dia que é uma promessa, que é uma doutrina e que vai se cumprir, acreditou. Mesmo olhando a sua volta e vendo um monte de filho de crente criado na igreja, desviado, mas ele continua falando, ele continua crendo nisso aí, entendeu?